Graças a Deus. Vamos lá. Muito bem, então vamos aqui um segundo encontro com o extraterrestre, que compreendemos com o nome de Hermes, e para eles o significado do nome deles é grupo que busca novas percepções. Eles vêm de um planeta onde o coletivo tem essa proposta de coexistir e que são pacificadores. Ele está num planeta branco azulado, e se fôssemos comparar o nosso planeta com o deles, em termos de nível, o nosso está no 4º nível de evolução psicológica, moral, espiritual, e o deles está entre o 28 e o 30. Sim, aprendemos muitas coisas no primeiro encontro, e deixamos pendente falar sobre essa queda do paraíso. Pode-se dizer que esse paraíso era um ambiente em que os espíritos são criados simples e ignorantes, e com maestros e professores vão se norteando a maneira de quem busca compreender a si próprio e vê o externo como o todo que me dá uma energia da qual eu qualifico. E eu sempre vou qualificar essa energia porque tenho um maestro ao meu lado. A queda determina que eu vou fazer o que eu quero da energia, e o que eu desqualificar, eu assumo a responsabilidade de requalificar. Foi permitido porque também dá aso ou dá possibilidade a que o próprio todo tenha novas experiências. Então não foi o mal que aconteceu. Como que o senhor descreveria tudo isso? Muito bem, eu descreveria como nada mais do que a plena percepção de liberdade que todos os seres, absolutamente todos, têm de escolher o seu caminho de desenvolvimento. Sendo essa, talvez, a grande e maior demonstração de respeito e compaixão que esse universo dá a cada um de nós. Muitos direcionam como responsável um ser ao qual nomeamos Estrela da Manhã ou Lúcifer. Mas não vai ocorrer um pensamento num ser que não provenha da causa primária. Ou sim? Muito. Como eu entendo e reconheço de quem você fala, e dentro da nossa perspectiva, compreendo que esse está no papel que lhe foi incumbido, mas há de se perceber que aquele que talvez lhe instiga o desconforto, que lhe instiga a saída do ponto seguro da percepção que tem, talvez esse seja o propulsor do seu desenvolvimento. E posso te dizer isso porque comigo em especial, aconteceu também assim, por ele mesmo. Ele que me instigou a conhecer o que eu ainda não tinha ainda a percepção. Claro. Parece que para aquele que tem saúde todo o tempo, é como se não faltasse nada. E buscar o sabor, poderíamos trocar esse sabor por aventura, é mais conveniente que continuar
aquele estado monótono de crescimento devagar, porque também quando você cai da luz para a ignorância, um pouco que você cresce, parece que já avançou um monte. É por aí. Perfeitamente, sim, muito bem colocado. E ainda mais, perceba o tamanho do... sim, vocês trabalham com mérito, né? Que se alcança quando, num pulo numa queda das próprias trevas, se você gosta dessa analogia, você caindo e mergulhando profundamente dela, consegue dela aflorar com uma pequena luz. Esse trabalho, que é um trabalho intenso sobre si mesmo, traz muito mais oportunidades e potências do que aquele trabalho daquele que se manteve sobre a luz, na luz o tempo todo. Claro. E como que fica quem não veio? Com inveja que não é. Não. Cada um com o que lhe cabe na obra geral. Não é assim? É. Então, ou seja, não é ruim onde eu tô só porque outros estão comendo algo mais gostoso para eles. De maneira alguma. Hoje eles estão comendo algo mais gostoso, amanhã poderemos estar trocando de lugar. E chamar de gostoso o nada ser, o nada fazer, o nada ter. Perfeitamente. Perfeitamente. Muito bom. Eu estava em Portugal falando com Novox de Actrix, que é um elemental do fogo da 5ª dimensão. Se fôssemos para determinar um elemento mais próximo à sua essência, seria a água? Fluido, sim. Dentro da sua percepção, sim. Então é como que se o senhor fosse um elemental no sentido de que não tem uma forma necessariamente, não sei se assim determinaríamos essa palavra, da água de qual dimensão? Nunca me deparei com essa classificação, mas poderia dizer que da 5ª também. Muito bom. E nesse caso, dentro dessa classificação onde o senhor se localiza na 5ª, quantas dimensões tem? 12? Eu talvez te diria 120. Claro, basta em cada dimensão aumentar 10 níveis. Dentro do proposto, sim, ou poderíamos dizer 240 ou 1200. Porque isso é muito relativo. É isso, de quem está olhando, não de quem está no meio. Você consegue compreender? Claro. Que para nós isso já não tem significado. Sim. Eu usei um termo criado recentemente por mim mesmo. O senhor não sei se entendeu o jogo de palavras. Eu disse é relativo, mas eu usei a palavra relativo para associar a inferno. Sim. Que muitas pessoas com a vastidão, ou seja, a grandeza infinita do universo, matematicamente calculando,
inferniza no sentido de causa ansiedade para gente que não consegue compreender, e até onde consegue compreender não para estudar ou para tentar raciocinar, e portanto abandona tudo junto, tudo de uma vez. Eu não quero mais saber disso. O que o senhor que aconselha? Claro que o senhor não vai aconselhar a gente a abraçar a preguiça, a menos que seja da vontade de Deus, não sei. Mas o que o senhor aconselha quando nos deparamos com algo e permitimos que esse algo nos coloque num estado de ansiedade? Muito bem. Eu aconselho a olhar para dentro e entender qual é o que realmente, por que se tornam ansiosos, o que realmente desperta isso dentro de vocês, porque essa ansiedade, ela apenas existe, se configura a partir do ponto em que você a desenvolve. Ela chegou até você numa forma pensamento. Mas por que essa forma pensamento ressoa dentro de você? Por que essa forma pensamento é o bádalo que ao sino toca e provoca o som? Já aconteceu com o senhor de o senhor querer algo e não poder ter? Eu acredito que é uma das causas da ansiedade no nosso planeta. Querer algo e não sabia que queria, agora sabe que quer e quer para ontem, entende? E isso causa ansiedade, porque parece que a condição de paz que eu tinha onde eu me encontrava já não é mais acessível, porque agora eu defini que sem o que eu quero eu já não sou tão pleno como eu estava sendo antes. Nós temos algo parecido, mas não trabalhamos da mesma forma. E estávamos conversando sobre isso. Quando eu estava muito bem e muito confortável na minha existência, até que recebi a informação, o conhecimento através de um amigo de que estava se desenvolvendo uma proposta com seres, como você coloca, num planeta 4. E isso me despertou curiosidade. Ao me despertar curiosidade, me despertou também uma vontade de adentrar e conhecer, quase que como tivesse sido, se pudesse, fosse seduzido. Mas já entendi que então para isso, se deu, eu tenho de percorrer um caminho para chegar até essa possibilidade. Talvez o que nos distingue é que nós já temos o entendimento que o caminho tem de ser percorrido e não temos a vontade de burlar o caminho. Entendemos que ele tem de ser trilhado passo a passo. Claro. É como que algo não existe na minha presença e se apresenta é porque ali Deus fez o download como se fosse um convite para uma festa que necessita da sua presença para estar plena, por assim dizer. E isso desperta você. Ou seja, estando lá ou estando aqui, eu não vou, é como se dissesse, eu não vou associar a nenhum lugar estar mais ou menos feliz, mas se Deus ou a vida me apresentou, por que não, se estando aqui ou estando lá, não vou estar nem melhor nem pior? É isso. E nisso está
o ponto de convecção, onde você passa a descobrir em você novas potencialidades, novas possibilidades que até então você mesmo talvez não reconhecesse num todo. Então, tudo é oportunidade. Então, pode-se dizer que em cada manifestação que chamamos de coincidência, vocês sentem a existência de Deus desabrochando, assim como o abrir de uma flor? Magnífica analogia. Sim, poderíamos dizer que em cada coincidência dessas, nós sentimos todo o amor de Deus como se nos banhasse. Se fosse para... Gostaria que o senhor acessasse, se ainda não fez, abrindo um parênteses da nossa conversa profunda, se fosse para dizer das flores da terra, qual o senhor gosta mais? Margaridas. Por quê? Porque me desperta encantamento. Simples, na sua Gostei. simplicidade, me encanta. Claro. Certa vez alguém inventou um conto que diz o seguinte: Buda chegou caminhando na rua, viu uma flor. E aí ele falou para o discípulo dele: sabe qual a diferença entre amor e paixão? Daí ele disse: qual? Fica olhando aqui. Sentaram. Tinha bastante flor. Uma senhora passou, pegou a flor, olhou para os lados, cortou e levou para casa, porque viu que a flor era linda e queria estar na presença dela. Só que passou 7 dias, a flor murchou e morreu. A outra passou, viu, nossa, como que ela ficou feliz em apreciar, agradeceu a Deus por ter a oportunidade de aquela beleza ter sido exposta, a sua essência, a sua existência. E disse, sabe de uma coisa? Toda vez eu vou pelo outro caminho, vou passar por esse caminho e essa flor vai fazer parte da minha vida enquanto continua viva. E ele disse: isso é amor. Amor é desapego, e amor é você não querer controlar e nem tirar a vida das coisas por egoísmo. Então, o senhor, dentro dessa analogia, como definiria a diferença entre amor e paixão? Poderia te fazer em gestos. Amor é a mão aberta estendida, onde repousa aquele que quiser repousar no tempo ou pela quantidade, intensidade que bem lhe for quista. Paixão é aquele que, ao repousar algo ou alguém, cerra o punho e quer prender, e nesse prender sufoca e mata o sentimento. Claro. O que faz, no seu entendimento, o ser humano não poder ter acesso aos extraterrestres que se interessam por nós e que já alcançaram, nem que seja pouco, mas maior desenvolvimento espiritual? O que posso te dizer é que todo aquele que está aberto a esse tipo de experiência já está acessando. Vejo muito, estou acompanhando muito por aqui, muitos desses que nesse território aqui que vocês chamam de caboclos, pretos velhos, Exus ou das mais adversas nomenclaturas,
nada mais são do que seres que trilharam a sua caminhada fora dessa percepção e vêm aqui para bem colaborar dentro do que podem, se colocando à disposição da vida. Então vocês todos já têm o acesso, apenas lhes falta, de modo geral, a muitos, estarem abertos a poder ter essa realidade exposta. O senhor sabe que aqui na Terra, não sei se feliz ou infelizmente, a gente não valoriza tudo que está abundantemente disponível. E essa forma de falar é intelectual. E obviamente nos auxilia espiritual e moralmente. Mas minha pergunta é mais voltada para esses encontros de extraterrestres que, como a gente, nasceram em outros planetas e fisicamente vão interagir com a gente. Alguns disseram que era no ano 2000, outros disseram que era no 2020, outros com certeza vai ser 2026. Minha pergunta: o senhor se interessou, obviamente, quando estudou a Terra, a saber quando e por que a gente entraria em contato com raças que chamamos extraterrestres? O que o senhor pode falar sobre esse tema? Que esse contato, como você propõe físico, ele já acontece, embora que ainda de maneira tímida, ele já se dá com outros seres que têm uma similaridade mais próxima a vocês, e que sim, eu também entendo que num curto espaço de tempo vai se dar de uma maneira um pouco mais ostensiva, mas ainda num primeiro momento não onde há uma interação ostensiva, mas sim uma demonstração de presença num primeiro momento. Claro. Tenho ouvido falar que muitos de nós já encontramos com os extraterrestres fisicamente, a nível individual, porém, eles, depois do encontro, apagam a memória e esperam a que vamos chamar assim, a sociedade de mundos determine que já possamos lembrar desses encontros. Justamente quando eles fizerem essa aparição, a gente vai começar a lembrar dos encontros que tivemos e afirmar: realmente existem, já encontrei, e lembrar como foi o encontro e onde. Tem esse elemento também? Posso lhe dizer que sim, como se fosse uma semente colocada em terra fértil que está sendo cultivada até o momento de germinar. Claro. Existe um site americano que chama Aliados da Humanidade. Eles dizem: somos aliados da humanidade, estamos vendo as interações que estão fazendo com o planeta de vocês, e justamente porque vocês não têm esse desenvolvimento, a gente não quer se apresentar, porque vocês vão querer fazer a gente de salvador da pátria, que a gente dá inteligência, que a gente dá conhecimento, que a gente ensina vocês a ter tecnologia, e independentemente de quanto a gente tente educar vocês vão se fazer dependentes da gente, porque a gente respeita essa ética interplanetária. Agora, não todas as raças são éticas, dizem eles. E aquelas que já estão faz tempo interagindo, não só com pessoas individuais com maior poder aquisitivo e influência, mas também ocultamente com os governos ocultos. Quanto disso é real? O senhor também percebe que se a gente entrasse em contato hoje, ficaria dependente, como se eles fossem Salvador, e portanto os responsabilizaríamos defender o nosso planeta de outras raças, e acabaríamos criando uma relação de dependência?
subordinação. Perfeito. Entendo que ainda sim, porque a egrégora pertinente a esse planeta, o conjunto de seres que aqui está, não sabe se relacionar ainda de maneira igual, nem entre si, que dirá com os que não são tão próximos assim. Então, sim, poderia te dizer que sim, e ainda tantos outros, pela sua belicosidade, iriam desenvolver características ainda mais beligerantes. Claro. Eu conversei através desse médium americano, com o qual eu escrevi livro e participou do diálogo, com a sociedade chamada Yael, que dizem que serão a primeira a entrar em contato com a gente. O senhor chegou a falar com algum inteiro? Eles são parecidos com a gente. O senhor chegou a... mas não são tão greys, entendeu? Ele disse que se conversássemos com eles por meia hora ou uma hora, capaz de a gente achar que é do norte, que não é loiro, não ia achar que é outro, até que com o tempo a gente já ia falar, não, esse aí é diferente. O senhor chegou a se ocupar de saber deles ou conversar com algum integrante da sociedade deles? Não, eu não, ainda não, porque me dedico muito mais ao estudo e entendimento direto de vocês. Respeito e entendo que existem muitos outros desenvolvendo os seus trabalhos. Os trabalhos são coordenados, sim, mas a coordenação está muito ligada à regência do planeta como um todo, onde essa regência, e digo regência para que seja inteligível a conversa, porque não se dá nos moldes como entendem essa palavra ainda, mas eles sim dão essa liberdade, inclusive liberdade para aqueles que se colocam como esses que você propõe como se antagônicos a esses, de estabelecer os seus contatos através das suas condutas e das suas propostas e preposições, porque entende-se no universo que absolutamente todos os seres são livres para desenvolver a sua caminhada, ainda que essa caminhada passe por caminhos tortuosos e um pouco menos iluminados, tem todo o direito de assim o trilhar. Muito bom. Vamos propor um exercício, porque a gente desconhece a profundidade da amplitude da conexão sua, não só com o coletivo do seu planeta, mas os 152 que estão mais focados na Terra, 151. Vamos fazer um exercício. Vamos pedir para esse grupo de 152, dentre eles, quem mais se interessar por essa proposta, que dê um passo à frente, e enquanto a gente conversa, ele faça uma pesquisa, tente se comunicar com alguém dessa sociedade que eu disse que é a primeira que vai entrar em contato com a gente, que chama Yael, e ver se existe interesse da parte deles de responder a essa tentativa de contato e ver que mensagem eles podem passar para a gente da Terra. O que o senhor acha? Uma proposta. E aí a gente segue conversando aqui, daí quando chegar esse retorno, e se chegar, o senhor pode dizer na hora que chega ou no final. Esses alvos na qualificação do que é branco, esses alvos que se mostram de alta estatura nos são extremamente receptivos e demonstram
muito boa vontade e absolutamente nenhuma restrição. E entendem e sim que se colocam numa postura muito mais firme, porque o propósito onde eles buscam o seu trabalho e o desenvolvimento é muito mais afim com os seres que aqui estão. Eles têm muito mais afinidade com os seres que aqui estão se desenvolvendo e tomam para si até uma certa responsabilidade dentro desse desenvolvimento, compromisso que juraram defender até o fim. Nossa, parece que o senhor leu o livro que a gente escreveu, hein? Que eu escrevi com eles. Eles falaram bem isso mesmo. Que interessante. E conta pra gente, como é que foi pro senhor primeiro? Parece que o senhor esperava que poderia surgir essa questão e a partir daí se conectar com uma raça tão associada com a gente que o senhor não conhecia? Não, absolutamente eu não esperava isso, mas percebo o influxo de energias que nos rodeiam e elas são das mais variadas e de grandes interações e diferentes interações. E como foi entrar em contato com essa nova raça? Como se você conversasse com um amigo. Eu queria, antes de seguir falando sobre isso, o senhor disse que anteriormente que descobriu, como se fosse, entre aspas, esse chamado para esse caminho que se abria de conhecer não só essa região planetária, ou seja, essa região do universo, mas essa galáxia, esse planeta. O senhor falou um amigo, né? Como se fosse um amigo. O que é um amigo no planeta de vocês e como se desenvolve a amizade? Aqui um amigo não é igual qualquer, senão não chamava de amigo, né? É um amigo porque ou cresceu com você ou tiveram experiências específicas consideráveis juntas, que criou esse laço. No planeta de vocês, o que é um amigo e como se conquista ou consegue ou constrói uma amizade? Harmonia de propósito. Claro. E ela é tão elástica quanto essa harmonia de propósito existir. E ela pode englobar todo o universo sem qualquer problema. Aquele que não chamam de amigo porque não estão em harmonia de propósito, como chamamos? Quem não é meu amigo. Aqui quem não é meu amigo, olha, nem vou dizer. Chamamos de irmão. Claro. Aqui também, vai. Vamos dizer. Pronto. E o senhor acha que essa sociedade com quem entrou em contato agora, o senhor pode dizer se eles conheciam a raça de vocês? Sim, em outra proposta, um destacamento deles já teve algum, não contato conosco, mas percepção do nosso trabalho. Ah, mira, não sabia. E depois de ter se conectado com a energia deles e quando a gente desconectar, o senhor vai buscar saber mais sobre eles? É possível que sim, talvez, muito provavelmente não eu em específico, mas alguém, um dos que estão aqui ou dos que podem chegar, é bem possível que sim. Pronto. Então, qual conhecimento o senhor acha que falta para nós encarnados dar o próximo passo? Eu te diria que não é conhecimento.
é a percepção da sua simplicidade e como a simplicidade é gigantesca. Quando se compreenderem como sendo tão simples, mas tão simples que perceberem todos nessa simplicidade, vão poder estar de igual a igual, de todos para com todos, e aí vão construir, dar os primeiros passos para a construção de um consciente coletivo. O que mais, a nível individual, segura a pessoa ou impede a pessoa a encontrar paz de espírito? Os seus, enquanto estão encarnados, vocês aqui nessa experiência, os seus medos, a sua ignorância em estar fechado para tudo que desconhecem, e nisso desenvolvem medo. Alguns ensinam nada a ser, nada a querer e nada a ter. Não sei se é assim as três. Eles falam aqui algo parecido. Como que é que eles falam aí? Nada a querer, nada a esperar, nada a ser. Esperar, nada a ser. Como que faz para um ser humano? Porque como conselho é ótimo, é perfeito. Porque se você não quer nada, não vai ter ansiedade de não ter a coisa. Se você não espera nada, não vai ter ansiedade de alguma coisa não acontecer. E se você não é nada, não vai ter ansiedade de não se tornar. Mas quando alguém diz, se o combustível da vida é a predisposição de sair onde eu estou e chegar em outro lugar, quando eu aceito que está tudo bem, é como se a vida perdesse o sentido. Como o senhor responderia a isso? Entendendo que para que esse combustível se manifeste, esse movimento aconteça, ele é fluídico e ele tem que ser percorrido na sua integralidade, passo a passo. E aí quando você compreende que você tem de trilhar todos os passos, e mais do que compreender ainda, você percebe como cada passo é importante no seu desenvolvimento, você está plenamente vivo e comungando com todo o respeito, todo o amor e todo o potencial que o universo tem para dar para você agora. E as pessoas, por exemplo, que dizem nada querer, nada esperar, nada ser, e elas ficam ansiosas por permanecerem sinceras e honestas com esta predisposição, essa predeterminação. Então é como a outra que quer não querer. Então como faz para libertar-se do querer nada querer, querer nada esperar e querer nada ser? Não transformando isso num propósito, mas sim percebendo aonde isso leva. Não se colocando numa situação de obrigatoriedade, como se fosse um crime a não realização, mas sim se dando todo o entendimento e percepção de que me é possível e me é potencial, mas não é a todo momento, é a todo instante ainda. Eu sou muito mais leal, sincero e honesto ao que eu realmente sou, com um objetivo de alcançar um destino, mas entendendo que para alcançar esse destino, cada passo importa. Me surgiu uma analogia do tipo,
tenha Cristo como estilo de vida, não uma necessidade. Muito bem. Magnífico. Ah, Magnífico. claro. Interessante. Agora, Se for obrigado, é mais um déspota. pode repetir, por gentileza? Se isso for uma obrigação, é só mais um déspota. O senhor pode explicar para as pessoas que não conhecem essa palavra? Sim. Déspota é aquele que acha e que acredita que pode governar e determinar tudo e todos, inclusive, se necessário for, utilizando de força. Muito bom. Quero voltar nesse tema, mas antes eu queria quantificar para as pessoas, a partir do seu conhecimento, a gente, digamos que colocamos como se estivéssemos no nível 4 e vocês no 28. A Terra tem 4,5 milhões de anos. A gente só tem consciência de um tempo realmente, tipo 2.000 anos, 2.022 anos, Jesus e antes, beleza. Quanto tempo o senhor acha que leva para uma sociedade passado para chegar no quarto? Vamos pôr aí para a gente também não dizer que falta tanto, mas deixamos de respeitar aquilo que a gente já conquistou, que não é pouco, né? Para a gente, como espírito encarnado hoje, ter chegado no nível 4, quanto tempo, na forma em que a gente conta o tempo, o senhor acha que precisou? No que estão manifestando, dentro do que me é acessível, em verdade, a sua história conta entre 14 e 15 mil anos. Uau! 14 mil anos para andar 4 níveis, basicamente. É bastante. Vamos. Percebo que em outras escalas houveram propostas e sociedades que chegaram em 2.000 e em 50 mil também. Não é pouco, não é muito. É só como essa se colocou nesse instante. Obrigado por esse adendo muito importante, porque a gente, acho que o senhor já falou porque conhece, né? Fala assim, a gente já projeta isso que todos são assim e que... Claro. Vamos trabalhar de novo nessa sua habilidade de percepção. Eu digo isso porque hoje a gente tem muitos computadores e todavia eles ainda não conseguem pensar na rapidez do cérebro humano. E vocês não são só um cérebro humano, são uma coletividade. E não estamos falando do planeta, estamos falando do 152 aí. Já é exponencial. Então é bom fazer esses exercícios para a gente compreender, ter acesso um pouco ao ilimitado e perder um pouco esse medo, né? Do desconhecido e do que é mais grande que a gente, né? Assim, o outro é maior, tem muito mais compreensão, a gente fica com vergonha e vai atrás de interagir com aquele que é pior que a gente. Sei lá por quê. Vaidade, capaz, orgulho. Então vamos fazer um exercício aqui para a gente compreender. Até compreendendo essa habilidade de vocês, a gente também pode projetar, nossa, um dia também eu, capaz, vou estar assim quando seja o momento de Deus. Uma vez, vamos fazer um exercício. Uma vez eu falei com o Preto Velho, o pai Joaquim, e ele eu não estimulei que essa informação surgisse, ele me chamou lá em Rio das Pedras e disse. E eu achei interessante essa informação. Ele falou que o meu espírito veio de um lugar chamado Orion. O senhor já ouviu falar de um lugar assim? Sim. Já. E que há espíritos que vêm desse lugar com o propósito de auxiliar na evolução da Terra. Muito bem. É o mesmo processo de vocês?
Sim, a analogia é muito correta, mas nós, como já conversamos, não é apenas que nós auxiliamos, nosso entendimento é que vocês também colaboram conosco. É sempre no que tange no respeito, na compaixão ou no amor, é daqui para lá e de lá para cá. Ninguém pode se dizer, dentro do que percebemos, que está fazendo qualquer coisa, sendo o universo também estar recebendo muito. Pronto. E também tem a ideia de que vocês, ao serem desbravadores, com cada nova exploração, uma nova conquista e expansão dos horizontes individuais e coletivos. E quanto mais e mais estamos nos expandindo, como você diz, ainda mais e mais somos gratos e desenvolvemos um amor por tudo isso que é manifesto. O senhor já passou tanto tempo assim falando com o humano encarnado? Tempo, diretamente com um só, não. Mas aqui nesse local eu já trabalhei, mas eram com vários. Ficamos período parecido, sim, mas eram vários. Pronto. E quando o senhor olha para um humano, por exemplo, que o senhor está me vendo, o que o senhor vê? O senhor vê a forma que eu tenho, a qual eu vejo no espelho, ou vê energia? Eu me vejo. Claro, isso na essência de amor e espiritual, mas fisicamente? No caso, quando utilizando de um equipamento, eu percebo as suas nuances, claro, e as suas particularidades. Sim, eu tenho condição de perceber, assim como você se percebe, o que você percebe como sendo físico. Quando da não utilização de um equipamento, aí nós percebemos como se fosse o mais próximo que você entende, a aura. Boa. Então, vamos adentrar essa aura, porque disse que a aura é como uma biblioteca viva. Muito bom. É correto pensar assim? Sim, para quem buscou desenvolver a análise, sim. Pronto. E o senhor, pela aura, consegue saber a diferença de uma pessoa que está na primeira encarnação aqui ou veio de outro planeta? Na verdade, não o número de encarnações, mas eu consigo ter a percepção do estado emocional que se encontra, qual é o propósito da sua missão ou da sua encarnação e do trabalho que realiza. Pronto. Então, por gentileza, veja na minha aura, me diga o propósito, por gentileza, e depois me diga como leu isso. Muito bem. Tinha uma cor, uma frequência, uma musicalidade, um cheiro. Eu percebo sobre a sua cabeça um tom de azul celeste, no qual me afinizo, porque você também, assim como eu, tem curiosidade. O que te trouxe até aqui, assim como foi comigo, foi uma curiosidade de compreender como seriam as coisas por lá e se lá eu estivesse. E você já tomou um passo adiante, se propondo a ali estar.
Claro. Foi acesso à aura, a cor que a aura projeta. Cor, porque é o que seria de mais fácil a análise falando com você dentro dos parâmetros que você tem. Boa. Se fosse você nessa situação, você diria não a cor, mas é o que ela te passa. Se eu dissesse, olhando e mergulhando na energia de uma pessoa, vamos fazer o exercício com a minha pessoa, projetando na última encarnação num planeta que não foi a Terra, o senhor consegue acessar essa energia? Na medida que eu tiver a permissão, não é eu acessar, mas essa informação me é dada. Pronto. Se a permissão necessita da minha parte, está permitido. Vamos fazer o exercício. Podemos buscar algo, sim. Eu não vou ter condição de lhe dar detalhes profundos. Até porque você não pode os tê-lo. Mas posso falar algumas coisas na medida que você perguntar. Claro. Esse planeta estava em qual? Na quinta, na sexta, no nível? Na mesma escala que você já propôs? De 1 a 40? Sim. 18, 19... Claro. Então, assim como eu, outras pessoas daquele planeta vieram para cá, ou não? Sim. Até antes de você existiu, ou antes de você vir propriamente dito, teve uma sociedade, como vocês entendem no seu passado, em torno de 12, 13 mil anos na sua correlação de tempo, que vocês entendem como sociedade egípcia, mas não aquilo que que se tem hoje de memória historiográfica, mas sim aqueles que chegaram aqui primeiro com o intuito de desenvolver parte do que aqui viria a se manifestar. Então vieram em bom número, da mesma origem que a sua naquela oportunidade. Por exemplo, os lemurianos. É um nome que corresponde. Pronto. E quando eles vieram, eles fizeram o mesmo que vocês estão fazendo? Vieram estudar o planeta primeiro, ficaram associados, entraram em contato com as pessoas, ou foi diferente? Foi muito mais intenso do que a nossa proposta. A nossa proposta ela é muito pequena, nosso número também é pequeno. Vieram em maior número e com outra proposta, e sim uma proposta muito mais ostensiva na busca do desenvolvimento naquele momento e para que viria a se transformar. Claro. E pode-se dizer que por não estar no 28, eles estão como se fosse 10 níveis menos que o de vocês. Eles estão mais materializados, têm um corpo físico humanoide. Tem uma harmonia maior, vamos dizer assim, um distanciamento menor dentro do que você fala do físico fluídico. Ah, claro. Comparado conosco. Isso. Claro. E eles são humanoides como a gente? A partir do momento que aqui chegaram, sim, mas na sua origem não tão parecidos assim. E essa é a parte que eu não posso saber. Exato. Muito bom.
Não, eu queria mesmo fazer uma linha de comparação entre vocês e ele. E saber agora, como o senhor chegou até lá? Precisou de ajuda de algum dos integrantes? O senhor fez diretamente pela minha energia? Assim como para essa conversa acontecer, houve todo um acerto antes. Aqui conosco, nesse momento, estão alguns representantes que trabalham consigo e nos franqueiam informação, conhecimento e receptividade. Graças a Deus. Bom, eu quero ter mais conversas com o senhor numa outra oportunidade. Espero que seja possível, que possamos expandir. Vou, antes de algumas perguntas que eu tenho para finalizar, queria perguntar se o senhor tem alguma pergunta que acredita que eu possa responder, que lhe seja de agrado. Tenho. Qual é, dentro do que você percebe como sendo a si mesmo, o maior desafio em viver a vida que você vive? Eu estou numa fase de estudar faculdade de novo e é o equilíbrio entre as responsabilidades para manter-se encarnado, porque tem que viver com o suor do seu rosto, e o estudo e a prática do que eu chamo cultivar a alegria de ser útil. Então são 3 círculos que eu quero manter em constante harmonia, movimento e harmonia, e equilíbrio e harmonia. Então essa harmonia não digo que é difícil, mas é o que o senhor chamou de um desafio, né? Por quê? Porque em tudo isso você tem que manter a ideia de não ter, eu chamo de não ter desejo e nem repulsa por nada. E aceitar o que tem, como tá, lembrar que Deus é a manifestação do que acontece, então agradecer. Então ter essa irrestrita confiança nos desígnios de Deus enquanto tudo está acontecendo, para mim é um desafio, não negativamente dizendo como um peso, mas um desafio que, como o senhor falou, dá gosto buscar como uma água de uma piscina, mergulhar, nadar e depois sair, secar e continuar a vida. Nesse sentido. Magnífico. O senhor já pensou em reencarnar aqui? Eu estou nesse processo de decisão. Vai gostar. Se eu puder dar uma sugestão, quando o senhor reencarnar, peça para poder ver e ouvir os espíritos. É muito mais tranquilo. Você vai poder ver o seu guia espiritual. E não é que eu não vou ter tanta aprovação. Na outra vida você se afunda mais, entendeu? Há alguns dias aqui nesse trabalho veio um que é seu amigo. Vocês chamam ele de Fritz. Ele não me aconselhou muito a encarnar. Não, ele disse que não. Ele disse, olha, vocês têm que tomar banho, vocês fedem, vocês são devagar demais. É porque o Dr. Fritz é assim, ele vem de uma história em que ele entende que precisa trabalhar muito. Então aqui é tudo muito devagar para ele. Então não escute muito ele não, porque ele fala da perspectiva dele, entende? E ele é espírito capaz, na perspectiva dele, também ia falar a mesma coisa, entendeu? Porque, que bom. Imagine eu estar do outro lado, não ter que dormir, não ter que tomar banho, não ter que comer, poder fazer um montão de coisa. Mas vocês já estão tranquilos, já vem da 28ª, entendeu? Não é que nem a gente. Então, relaxa, reencarna, mas também não reencarna tanto, né? Reencarna aí, que nem o monge, por exemplo. Você vê, o monge chega um espírito lá no templo da gentileza do silêncio,
Ele vê, ele conversa, tudo bem, e aí vive a vida normal aqui, vive e entende tudo. A hora que ele quer sair do corpo, ele sai, ele vê o futuro, vê o passado. Então aí é bom, aí é tranquilo. Então eu aconselho que o senhor venha, encarne sim, mas peça a possibilidade de ver e ouvir os espíritos e de projeção também. Não é só ver e ouvir, projeção também é bom. Vou analisar os seus conselhos. Muito obrigado. Louvado seja. Graças a Deus. Então, assim, vamos finalizar o encontro de hoje. Espero ter a oportunidade de falar com o senhor de novo. Vou pedir ao senhor, se possível, falar para esse amigo que se interessou mais pela Sociedade IAIEL, que ele possa trazer, através do senhor, ou quem sabe ele mesmo, informações pra gente dessa sociedade que vai entrar em contato com a gente. Mais informações que eles puderem passar, se for possível. E a sociedade de vocês, pra gente, é interessante saber como vocês se organizam desde que nasce até a hora que morre. Então, antes de terminar, o senhor consegue dar um resumo? Nasce de mãe, vai pra escola, envelhece, morre ou não morre, ou fica no corpo para sempre, como que é? Muito bem. Já transitamos por um caminho onde isso existiu. Quanto? Na 7ª? Nascer, renascer e ter pontos de finitude e recomeço. Nesse momento, existe sim uma geração, mas ela não se dá por inter-relação de dois, mas sim como se todos em comunhão única se projetassem em manifestação de vida, e daí uma nova vida se manifesta. E ela já se manifesta pertencente a esse consciente coletivo e já recebe tudo que esse consciente coletivo tem. Uau! O senhor acha... Se fosse para o senhor hoje ser confiado à sua consciência um planeta para cuidar, o senhor criaria um planeta em qual etapa da classificação previamente descrita por nós, de 1 a 40? E por... Eu vou me aventurar a dizer que seria imensamente feliz em poder participar do processo de manifestação de um planeta 4. 4? Sim. Por quê? Porque é um ponto de convergência. Vocês estão num ponto onde tem a oportunidade de se realizar escolhendo diferentes caminhos. E entendo que essa multiplicidade é o que engrandece a vida. Que legal. Nós hoje perdemos em muito essa multiplicidade. Claro. Por falar em perdemos, o senhor tem mais algo a adicionar? Em relação ao que você gostaria? Claro. Não, achei que o senhor ia falar mais alguma coisa. Mas em relação à palavra perder, o que o senhor acha que a humanidade perdeu com o passar do tempo que seria bom resgatar? Tirando vergonha na cara. Eu acredito que a vergonha na cara às vezes é boa, mas sim. O que poderia resgatar é a percepção real de que nunca, absolutamente nunca,
estiveram sós. Boa. E sobretudo se a pessoa é espiritista, espiritualista, né? Mas a gente é como se acreditasse pela fé, e como nunca teve uma percepção extracorpórea, vai na fé mesmo. Mas é uma fé que diz, vamos confirmar depois da morte, né? Como o senhor acha que podemos chegar a isso? Viver verdadeiramente ciente, não só intelectualmente, de que não estamos sozinhos, e mais que isso, existe uma organização indescritível, que o senhor é capaz de que já compreende, mas a gente ainda não compreende, nos bastidores de amor infinito, orientando para que sempre o melhor nos aconteça. Dentro da minha percepção, se começassem a olhar de coração, de essência, de manifestação aberta, a própria vida que estão inseridos, onde que tudo se manifesta perfeitamente para que a sua continuidade e contínuo desenvolvimento aconteça. Cada situação, em cada vida, em cada ser que se manifesta, foi acobertada, recebeu cuidado profundo e profícuo, intenso e indiscriminado de todo o universo. Basta ver quantas são as coincidências que todos vocês estão sujeitos todos os dias. E ali vão conseguir perceber Deus, os seus irmãos, os seus amigos. Muito bom. Agora, nas palavras finais. Na Terra, a maioria dos jogos tem o elemento da competição. Vocês têm o que chamamos de jogos, uma vez que competição já não faz sentido? Jogos. Não. Seria meio sem graça pra gente ir lá pra 28ª. Muito provavelmente você falando a partir do ponto de cognição que tem nesse momento, sim. Logo que você sair disso, a gente conversa. Claro que sim, tem sentido. Bom, qual seria... tem algum tema que pro dia de hoje eu não falei, que o senhor gostaria de trazer, comentar, falar? Sim, que você não falou, sim. E eu só vou ratificar o que venho buscando transmitir. Percebam em vocês mesmos como vocês são magníficos, como vocês despertam a curiosidade e o interesse de todo o universo, porque vocês convergem a um momento que todo o universo olha para vocês. E, na medida que estiverem receptivos, o universo vai se fazer presente em cada um de vocês. Aí sim. Posso te chamar de Hermes, elemental da água da 5ª dimensão? Pode. Ou qual nome talvez seria mais interessante? Pode ser, não tem problema algum. Aliás, esse nome eu ganhei aqui mesmo no trabalho, por um desses trabalhadores daqui que me batizou assim. Pronto. Vai ficando aqui conversando com a gente, vai ganhando mais nome. Assim também eu me sinto pertencedor a vocês. Pronto. Vou chamá-lo assim aqui então nas nossas transcrições. Pronto. E que mensagem final o senhor teria para o dia de hoje, sabendo por tudo que a humanidade passa, sobretudo o Brasil, nesse momento de polaridade? Muito bem.
já que você fala especificamente da guerra que está deflagrada entre os seres no momento nesta região, o que eu posso lhe dizer e poderia dizer para todos eles é que percebam que o seu irmão que está no outro lado da trincheira é exatamente você com uma ideia diferente. Não tem absolutamente nada de diferente de você. Ele defende com o mesmo afinco, com a mesma garra, com a mesma vontade que você também defende. Quão maravilhoso seria se pudessem colocar toda essa energia em trabalho de comunhão entre os seres. Claro, que bom. Outra mensagem final, então. Se vocês ou o Yael aparece... Ah, que boa pergunta. Se a sociedade Yael aparece hoje e o senhor já sabe que a gente vai pedir alguma coisa para eles. Já estão pedindo. O que o senhor... O que o senhor sugeriria que pedíssemos? Dentre tudo que podemos pedir. Eu sugeriria que pedissem que ficassem juntos, que coexistissem nos seus dias a dias e que dessem a oportunidade de, pelo seu exemplo, nós nos desenvolvermos. Oh, muito o que eles disseram também, gostei. Bom, agora, essa pessoa que deu um passo à frente, ajudou nossa conexão com essa sociedade, o senhor pode pedir para ele, dar uma mensagem dele para a nossa humanidade? Através do senhor? Essa pessoa que deu um passo à frente e que veio conversar no meu ouvido, ele? Sim. Certo. Então eu me despeço de você para que ele possa vir. Ah, ele pode conversar aí, direto? Boa. Se você quiser, a gente aqui mais ou menos recebe ele como sendo o nosso administrador, porque ele que nos franqueou a vinda e a estada. Boa. Se puder, beleza, ele passar uma mensagem aqui para nossa humanidade. Você já o conhece. Oh, aí sim. Ah. Vamos ver então. Vamos lá, vamos deixar para surpresa. E aí a hora que ele... Então, uma mensagem sua final antes do senhor ir e falar para ele trazer uma mensagem para a gente também. Qual é a sua mensagem final para o encontro de hoje? E já aproveito e agradeço muito. Que todos vocês que estão tendo acesso a isso se olhem com um olhar benevolente, que descubram, que se oportunizem se descobrir, se conhecer e ao se olhar de maneira benevolente, tenham benevolência com tudo que há e com tudo que há manifesto. A vida, ela é benevolente com aqueles que lhes sorriem de volta. Graças a Deus, gostei muito. Última pergunta. De tudo o que a vida lhe apresentou através de mim, qual a coisa que o senhor mais gostou? Desde a margarida, desde a planta, desde tudo que o senhor teve acesso por meio dessa interação, o Yael. Qual de tudo que o senhor ficou mais intrigado? Não intrigado, mas feliz. Porque eu vejo que, assim como eu, são muitos os curiosos. Louvado seja. Claro. Boa. Tamo junto até depois do fim. Boa. Então tá bom, muito obrigado. Então eu vou e ele
se assenta. Tá bom. Muito obrigado. Até a próxima. Salve, moço. Graças a Deus. Tudo bem? Estamos sempre bem, moço. Quanto tempo, hein? Que tempo? Nunca deixamos de estar, sequer um instante, inseparamos. Tempo nenhum. Claro. Passa uma mensagem, depois eu queria falar mais com o senhor no outro encontro também, se Deus quiser. Perfeito. Sim. Mas passa uma mensagem final pra gente. Como é que foi? O senhor que fez a conexão com o Yael? Na verdade, Como é que foi, eu senhor? já tenho mais intimidade em ter relações com os seres que aqui vêm se desenvolver, se aventurar e trabalhar, fica muito mais fácil para ser a ponte de união com todos eles. Claro. Pronto. Então hoje nessa manifestação o senhor se apresenta com qual Você nome? já me conhece, moço. Sim, Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. Estrela da Manhã. E Lucifer é o mesmo? Claro. Mesma, dependendo só da cultura inserida. E o senhor também vem de um planeta? Outro que... Ou seja, o senhor também é extraterrestre? Sim, moço, eu, você, e na verdade não tem nenhuma barata aqui que não seja. Eita, nós. Tá bom, então. Qual mensagem... O senhor teve aí, escutou tudo que a gente conversou. Que mensagem o senhor acha que seria bom o senhor passar pra gente nessa receptividade que foi aberta a partir destes 2 diálogos? Muito bem, moço. Posso dizer para você e para todo aquele que estiver ouvindo isso, comecem a se abrir para aquilo que é inusitado e que até então nunca foi pensado ou usado, porque esse planeta está mudando. E só aqueles que estiverem abertos vão conseguir seguir o caminho que esse planeta se propõe. Aqueles que se mantiverem fechados não vão continuar por aqui. Tá, me fez lembrar Darwin, né? Que diz que os mais fortes sobrevivem, mas o certo é que os que melhores se adaptam sobrevivem. Como o chapéu que você gostou na nossa última conversa na alegoria, lembra? Sim. Como que o senhor lembra disso? Nossa, faz quanto? Faz... Moço, para mim aconteceu agora. O senhor pode contar para as pessoas dessa alegoria? Sim, moço, estávamos conversando na questão de como manter inter-relações entre os seres, e você propôs então, como se eu colocasse o chapéu camaleão, não foi assim? Foi. Um chapéu camaleão, onde eu vou mudando a cor e a percepção de acordo com quem eu falo. Assim eu nunca vou gerar conflito. Muito bom. Capaz de algo parecido eu aprendi com o Yael. Eles disseram... eu falei, o que você mais gosta no seu planeta? Ele falou assim, o Aishwa. Ele falou, se eu determinar que uma coisa é mais legal que a outra, quando eu não tiver com aquela que eu amo mais, eu não vou estar pleno. Exatamente. Por isso, nada querer, nada esperar, nada ser. Esse conhecimento o senhor pegou aonde, hein? Porque a gente vai, né, com as nossas vivências, criando algo. Como é que foi? Foi faz tempo? Porque é algo que o senhor tem bastante presente. Moço, tempo é algo por onde eu caminho. O que eu poderia te dizer que não é um conhecimento que foi aprendido, mas sim foi um desenvolvimento de percepção. Porque aqueles que ficam querendo, buscando, e como você mesmo nesses diálogos que passou, vivem essa ansiedade de alcançar e conquistar, só se frustram. Porque a vida não se trata da manifestação do que vai ser, mas sim de como você se relaciona com o que é.
Eu vejo que o senhor tem ensinado isso faz quanto tempo que o senhor incorpora nesse médium? Nesse aqui, nesse burro, eu comecei há uns 13 anos, 12, alguma coisa então, assim. 12 anos já. E que porcentagem dessa... Porque é curto o que o senhor diz, no entanto é muito profundo. E eu me pergunto, desde que o senhor incorporou nele até hoje, quanto por cento os humanos que já escutaram esses conhecimentos realmente incorporaram ou compreenderam? Você fala daqueles que ainda estão manifestando a carne ou daqueles que ainda têm o personagem humano, mas já não manifestam mais a carne? Encarnado. Menos de 1%. Uau! Então, e os ensinamentos de Jesus, então, 2000 anos, pessoal, passa longe. Vai mudar. Eu acho que o percentual é parecido. Vai mudar? Obrigatoriamente estão todos em fluxo de mudança. Não há possibilidade que não aconteça. Quando essa mudança vai ser palpável? Você fala enquanto planeta? Enquanto planeta, em torno de 100 anos, se você agora estivesse lá, iria notar uma mudança palpável. Boa, graças a Deus. Então tá certo. Muito obrigado, viu, pela sua administração desse tempo, desse diálogo e pela oportunidade de falar aí com um extraterrestre. Muito interessante. Não tem como você trazer um pra gente, trazer um pra gente que tá encarnado, tá encarnado num outro planeta, encarnado num outro planeta, moço? Sim, num nível que nem o nosso aí, no 4, no 5, no 6, entendeu? Por aí. O problema é que num entendimento como o desse planeta seria muito difícil, porque ele teria de vir na sua consciência de espírito, não na consciência da encarnação. Sim, mas não tem problema como ele vem. Ele pode fazer uma meditação lá, projetar e contar como é que é o planeta dele, tudo. Eu sei que tem muito que tem condição de fazer isso em muitos planetas. Certo. Sim, não fisicamente, mas ele de verdade, ele vir e ele fala, meu planeta é assim, nossa sociedade é assim. Alguém que está um pouco mais à frente da gente que desvendou ali o quebra-cabeça. Esse que veio, é muito legal falar com ele, mas vê se o senhor pode fazer uma conexão com a gente, com um outro que possa vir, que passou recentemente. Você quer algo mais próximo do que está convivendo agora? Claro, que também de repente teve as dificuldades por agora, recentemente já entrar no mundo de regeneração, já está tudo tranquilo e indo para frente. Então ele vai contar muita coisa que a gente pode usar. Muito bem. Beleza. Tá bom, moço. Vou pedir para mexerem nos arquivos, ver qual é o primeiro louco que pula. Ótimo. E daí a gente vê se o senhor consegue, não sei se até domingo que vem, mas se possível, quando for possível, avisar o médium, e aí o médium me fala e a gente já vai estudar um pouco com esse povo, que eu tenho certeza que tem muita coisa pra gente aprender. Depois do equinócio. Tá bom, pode ser. Certo, moço? Como o senhor determine aí. Enquanto isso, a gente vai falando com... Não, moço, na verdade não é eu que determino. É a conjuração de tudo que acontece no universo, que manifesta, que permite as coisas. Totalmente. É verdade. Eu só percebo essa conjuração. Gostei. Então o senhor já percebe quem mais ou menos é o louco? Sim. Embora ele não faça nem ideia ainda. Tá bom. Vamos deixar aí no mistério. Boa. Então tá bom. Depois o senhor vai me passando à medida que vai tendo aí mais oportunidade de saber sobre isso. Perfeito, moço. Perfeito. Tá bom.
Muito obrigado pelo encontro de hoje e até breve. Estamos todos servindo, moço. Que assim seja. Salve. Salve. Graças a Deus. Você é o dirigente do Templo Amorosidade. Na verdade é uma casa ecumênica, a gente não chama de uma casa ecumênica, e que se abriu muito nos moldes do espiritualismo ecumênico universal, né? E com uma, vamos dizer assim, com uma pegada um pouco mais assim pontual na questão do desenvolvimento emocional das pessoas que vêm aqui. Mas sim, Jefferson, nesse sentido, sim, faço parte desse trabalho. Claro. Como que é ser dirigente? O primeiro chega, o último que sai, que limpa banheiro, que se precisar tem que puxar do bolso para manter a coisa em pé e que é o primeiro a ser criticado. Basicamente é isso. Muita gente, às vezes, inveja essa posição e almeja. Que conselho o senhor dá? O meu conselho é que casamento é meio assim, né? Quem está fora quer entrar, às vezes quem está dentro quer sair. Mas no sentido de que não inveje. Vá, conheça, busque se acha que é o seu caminho, se aventure, se permita isso sim, mas entenda que o glamour todo nada mais é do que a consciência do dever cumprido. É só isso. Qual foi a maior recompensa e a maior chateação ou desafio, o lado ruim, de ter a mediunidade que tem? Vou dizer, não lado ruim, mas desafio sim. Desafio até pela postura como de modo geral algumas entidades se colocam, principalmente o mentor, é que as pessoas às vezes não compreendem, né? Ou não ouvem o que gostariam de ouvir, né? E levam para o pessoal e cobram de mim, uma coisa que eu nem sei muitas vezes do que aconteceu, do que passou, o que foi. Então isso é bem desafiador mesmo, né? Agora, o bacana, o legal é você ver como as pessoas, com o passar do tempo e que realmente adentram a essa proposta, essa filosofia de vida, vamos dizer assim, como elas chegam e com o passar do tempo elas vão notando a própria mudança em relação a como elas veem a vida. As posturas que elas tomavam e que não tomam mais em relação ao que acontece, a como a coisa se manifesta, como a coisa se demonstra. Isso é muito bacana. Bacana de ver gente dizendo, olha, se fosse o fulano de 1 ano atrás, teria quebrado os pratos, brigado com todo mundo, dito, né, bruxas, vampiros, lagartos e morcegos. E agora eu ouvi e disse, tá, e segui em frente. Sabe que eu já incorporei e é muito diferente você tá canalizando e tá incorporado. Porque a sua mão mexe sozinha. Alguém tá respirando ali no seu pulmão. Você não tá no controle, você fica meio como que perde o controle, claro. Mas eu ouvia tudo e via tudo, mas não tinha controle do corpo, entendeu? Conta pra gente como é a sua mediunidade, porque assim não tem como você pensar, será que eu tô incorporado? Não tem como, a minha mão tá mexendo sozinha, meu boca tá falando sozinho, não tem como eu ter dúvida se eu tô incorporado ou não. Você já chegou a ter dúvida? Como é que é a sua mediunidade? Já situações. Então, por exemplo, como mentor eu não tenho dúvida nenhuma porque é uma coisa totalmente assim apagada.
né? Então as coisas acontecem, eu não sei o que acontece, eu não sei como é que é, o que que é. Mas existem outras entidades que daí não eu tenho alguma percepção do que está acontecendo, né? Mas e muitas vezes eu tenho a percepção que eu falei alguma coisa, mas depois as pessoas vêm e dizem que falou outra coisa totalmente diferente da percepção que eu tenho. Isso acontece direto mesmo, né? Então isso sim, né? E tem alguns desses que vêm, aí não é como se fosse uma conversa o que fica, né? A memória, mas fica como se fosse uma memória sentimental. Por exemplo, esse que veio agora aqui, que eu vi que foi o trabalho que mais, que é o Hermes, se eu não me engano o nome dele, porque ele veio uma ou duas vezes só até hoje. Nunca tinha vindo assim. Ele vinha para trabalhar, fazer o trabalho com as pessoas, tal, mas, né? Mas esse é um que ele deixa assim um sentimento de que tudo vai estar muito bem, sabe? É uma coisa bem assim, nossa, aquele cara que parece um hippie, sabe? Que tá maravilhoso, que tá super bacana, que tá legal, que tudo é 100%, e ele deixa isso meio que te contagia. Claro. E aí você, durante tudo então pronto. Que conselho você dá para as pessoas que são sinceras, incorporam de verdade, mas tem medo que os outros digam que ela está fingindo? Crítica. Crítica construtiva. Construtiva é bem simples. No final, o que eu acredito é que no final dessa brincadeira toda vai ser uma conversa de você para com Deus. Então faça o seu melhor sem se importar com o que vem dizer. Porque se você depender do que os outros disserem ou o que os outros pensam, sua vida paralisa. E que conselho você dá para quem finge, sabe que finge e não consegue parar igual um vício? Finja da maneira mais honesta que puder fingir. Porque se aquele que está ali, está ouvindo aquilo, foi posto ali por Deus para ouvir o que você acha que está fingindo, você também está sendo instrumento para a obra geral daquele. Faça bondade, pratique a caridade. Exatamente. Mesmo no que é, se eu fingir, se fingir que é, né? Deixa o seu coração falar que é a mesma coisa. Claro. Mas o senhor aconselha essa pessoa a pelo menos ir buscar saber o que está faltando para incorporar de verdade, pô? Ou já vai estar no terreno, já vai estar vindo igual? Eu acredito que se tiver, porque quando a gente vai falar de auxílio ao próximo, ao outro, né? Pode ser numa conversa para uma entidade no terreiro que está plenamente incorporada, tomando conta de todo o médium, como pode ser também numa conversa de amigos tomando, sei lá, um suco de laranja num café, onde simplesmente vem um pensamento de dizer aquilo que aquele precisava dizer, né? Então eu tenho uma percepção, um entendimento que todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sendo utilizados por essa grande máquina que é o karma, que é o universo, que é a existência. E não se culpe de maneira alguma, seja do que for, porque se você foi colocado lá, isso tem um propósito. Só que a gente só não tem a condição de perceber esse propósito. É só isso. Claro, dizem que o inferno é cheio de boas intenções, mas tem um filósofo que diz assim: se você tem a intenção boa, onde está o coração, fazendo caridade, amando o próximo, dali vai sair coisa boa, pô. Claro, exatamente. E aí, então é se policiar, né? Porque às vezes tá fazendo aquilo por vaidade, por questão de querer carinho, porque o cara é médio, então eu vou me aproximar. Carência, isso. Mas é o que está no Evangelho do Espiritismo, né? Importante é a intenção. Não o que está acontecendo, não é? Boa. Foi Santo Agostinho, ele diz isso. Importante é a intenção. Para Deus conta a intenção, não a ação. Claro. Então tá bom, meu querido. De novo, muito obrigado pela oportunidade, né, de falar com um espírito e agora um extraterrestre através da sua mediunidade.
se prepara que já pedi ao seu guardião de fazer um intermédio com com um extraterrestre que nem você nunca incorporou. Meu Deus, vamos embora lá. O que for, a gente tem pra fazer o que mandam, né? A gente não escolhe serviço. Graças a Deus. E como que você se permite, então, assim, sem medo de cair no ridículo das pessoas? Eu acho que porque, de modo geral, para a grande maioria das pessoas, grande maioria não, mas eu já caí, entende? Mas se nesse meio tiver 1, 2, 10, 100, 1000, ou que aproveitaram, valeu muito a pena. Está. Eu não se tá aí para agradar ninguém, mas se alguém tirar alguma coisa disso que valeu a pena, a obra já foi feita. Boa. É um bom exemplo pra gente, né? Ridículo é você saber que tá errado e continuar fazendo. Agora, o que é certo, vai trabalhando que o final fica bom para todo mundo. Né? Eu me lembro muito nisso, eu lembro muito do Chico Xavier com Emmanuel, né? Que o Chico reclamou de uma... Até no filme do Chico, né, conta essa história bem direitinho, reclamou da entrevista que o pessoal da revista Cruzeiro fez com ele, dizendo do que era e tal, e o Emmanuel disse, tá reclamando do quê? Cristo foi para cruz, tu só foi para Cruzeiro. E é mais ou menos por aí, né? E aí me vem muito aquela história do Krishna, né? Viver a vida tocando flauta. Não tá nem aí do que vamos dizer. Né? Ele escolhe ser feliz como é. Gostei. Muito bom. Muito obrigado, meu querido. Se Deus quiser, vamos ter uma outra oportunidade, outro encontro, e vamos trazer para esse povo aí mais situações, né, de diálogos, onde a gente pode, quem sabe, destravar muita coisa. Vamos, perfeito. Estamos aí o que acontecer, né? Não controla nada, vamos embora. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Fique em paz. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado a todos aí que ajudaram também, viu?